É igual quando você pega um copo d'água e joga uma pastilha efervescente, um Sorrisal, uma vitamina C efervescente, você tem um tempo em que está efervescendo. Acabou a reação química? Acabou, não tem mais bolinha saindo. É a mesma coisa do descolorante, ele tem um tempo que ele para de reagir, acabou a reação. E aí, depois de 90 minutos, tem gente que vai lá e reaplica ainda. Né? Reaplica esse cabelo. E aí, se você reaplica, você aumenta ainda mais a agressão. Volta a clarear? Volta, mas você aumenta muito a agressão, é por isso que o cabelo quebra. Tá? E, ó, se você tá deixando menos do que 90 minutos e esse cabelo tá quebrando, você precisa entender esse terceiro item dessa live. Olá, aqui Felipe Restini e eu tenho a missão de ajudar cabeleireiros a conseguirem entregar o loiro perfeito para suas clientes 100% saudáveis, sem precisar matizar, sem precisar tonalizar e ainda usando os produtos que você já tem aí no seu salão. E nessa live, nesse vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre o cabelo da cliente quebrar nas luzes, tá? E aqui nós vamos explorar algumas coisas. Principalmente uma questão que eu gosto muito de falar, por quê? Porque é o que funciona, é o que faz você ter realmente controle da situação, que é uma parada chamada prevenção. É sobre isso que a gente vai falar. Como prevenir? Porque é o seguinte, sabe aquela historinha? Prevenir é melhor do que remediar? Gente, a minha avó falava isso, ela estava certa. E mais do que isso, ó, outro ditado, né, que a minha avó falava, não adianta chorar o leite derramado. Então, o que eu quero falar com você? Se o cabelo da sua cliente quebrou, o cabelo ter quebrado é o leite derramado. O leite já derramou, não tem o que fazer. Tá? E se o leite já derramou, não tem segredo, né? Cabelo quebrado, o que a gente faz? Reconstrói. Então, pronto. Se você quer saber o segredo para recuperar um cabelo quebrado, já conseguiu, é só você fazer uma série de reconstruções seguidas no cabelo da sua cliente. Pronto, acabou, você vai sim, né? É o que tem que ser feito para recuperar. Se vai recuperar ou não vai depender do quão danificado ficou esse cabelo. Mas é isso que você tem que fazer. Pronto, né? Você ali regular pH, né? Acidificar o cabelo e mandar bala na reconstrução. Agora, o grande lance é o seguinte, né? É engraçado que o que eu mais vejo são profissionais falando, meu Deus, o cabelo da minha cliente quebrou, o que eu faço agora? E eu vejo pouquíssimos, e eu ouso dizer que eu quase não vejo nenhum profissional perguntar o que eu faço para não quebrar mais cabelo. E aí é que tá o grande lance, é aí que tá o pulo do gato, né? As pessoas ficam esperando o pulo do gato, ficam querendo o grande segredo para conseguir ter sucesso, e a verdade é a seguinte, não existe essa parada de pulo do gato. Existe conhecimento, existe a aplicação desse conhecimento, tá? E é por isso que eu vou falar com você sobre prevenção. Por quê? Porque mais importante do que você recuperar um cabelo que você quebrou é você entender, aprender técnicas, sabe? E saber exatamente o que fazer para nunca mais quebrar um cabelo na tua cadeira. Né? E assim, a maioria das... Eu aprendi isso do hard way, né? Eu aprendi isso na marra. Aprendi isso quebrando cabelo. E não querendo mais quebrar cabelo. Então vamos lá, ó. O cabelo da cliente quebrou nas luzes. Tem algumas... Primeiro a gente precisa entender quais são os possíveis motivos pelos quais o cabelo quebra nas luzes, tá? E por que então? Por que ele quebra? Por que ele emborracha? Por que ele fica danificado? Um dos motivos que está aí no título dessa live é o quê? A água. Eu vou explicar por que a água pode ter essa influência. Se você já me segue há algum tempo, você já
pode ter ouvido eu falar sobre isso, mas eu vou destrinchar essa parada. A água pode ser o tempo excessivo de exposição ao descolorante. E aqui, principal, que é que aqui diz respeito a nós profissionais, que é não prever que isso vai acontecer. Tá? Basicamente, por que o cabelo quebra? O cabelo ele tem uma estrutura ali de queratina, basicamente, tá? E essa estrutura, ela, é como se fosse a construção de um prédio, tá? E se você pega um prédio, se você tem um prédio, o que acontece? O prédio ele foi projetado para aguentar ventos fortes, tempestades, etc. Mas, se você tem um grande terremoto, é possível que esse prédio não aguente o tremor e o prédio começa a se desmanchar. E essa alusão é interessante, por quê? Porque quando nós colocamos uma química no cabelo, o que a gente está fazendo? A gente está provocando um real terremoto, ou seja, uma coisa que está agredindo o cabelo absurdamente, tá? Então, o que você, por exemplo, né, a gente sabe que, ai meu Deus, refrigerante faz mal. O que é o refrigerante? O refrigerante ele tem ali o seu grau de agressão no nosso organismo. Fumar faz mal. Por que fumar faz mal? Porque tem o seu grau de agressão no organismo. E a mesma coisa no cabelo. Quando você coloca uma química, pensa comigo, é igual roupa limpa. Quando você tem uma roupa branca, e aí aconteceu de manchar essa roupa, uma das coisas que você pode usar é roupa limpa, né? Água sanitária, enfim, alvejante. E esse alvejante, ele vai desbotar, né, aquela mancha, vai tirar aquela mancha. Mas, se você já usou alvejante, principalmente se você já usou alvejante, já deixou roupa muito tempo no alvejante, ou se você usou muito alvejante na mesma roupa muitas vezes, o que acontece com a roupa? Ela fica com o tecido, entre aspas, apodrecido, podre. Então você vai lá, só de você fazer um movimento mais brusco nessa camiseta, nessa roupa, a roupa acaba não aguentando. E olha que interessante, a roupa é feita de fibra também, assim como as fibras de queratina do cabelo. Não é a mesma coisa, mas é uma alusão interessante para você entender. Então, por que o cabelo quebra? Por causa disso, por causa desse grande nível de agressão que o descolorante tem no cabelo. E por que o descolorante é assim agressivo? Porque, assim como o alvejante, o descolorante ele tá lá para tirar alguma coisa do cabelo. Para tirar o quê? Pigmento. O descolorante ele descolora, ele retira pigmento. É claro que nesse processo de retirar pigmento, ele vai acabar também agredindo, né, retirando a massa do cabelo, retirando coisas que não são que não deveriam ser retiradas da estrutura do fio, tá? E olha só, essa agressão ela pode ser potencializada por alguns fatores, tá? Então o primeiro ponto que eu quero falar com você é justamente sobre a água, tá? Então vamos lá, a água que pode fazer o cabelo quebrar nas luzes. Primeiro, o que eu quero falar com você é a água. E olha só, como assim a água pode quebrar o cabelo? Não é que a água quebra o cabelo. Na água podem existir alguns resíduos invisíveis, tá? E esses resíduos invisíveis eu chamo de resíduos MH, que são os metais e halogênios. Por que eu falo tanto sobre isso, né? Em vários conteúdos meus aí, e durante todo
em vários conteúdos aí que tem aí no meu canal, em várias lives que eu faço, eu falo sobre esses dois. Por quê? Porque essa é uma parada muito pouco conhecida ainda e que causa, estimo eu, entre 80% e 90% dos seus problemas com as luzes. E olha só, se você sabe lidar com essa parada, você acaba com 80% a 90% dos problemas que você tem com loiros. Principalmente quando a gente fala em saúde capilar. O que são esses metais? Metais é cobre, ferro, calcário, entre outros. E esses halogênios? Típico halogênio é o cloro. E olha só que interessante, esses metais eles se dissolvem na água do chuveiro, né? Por exemplo, os metais, o cobre. O cobre, geralmente, se a sua cliente ou se você aí no seu salão tem um aquecimento centralizado, tipo um aquecimento solar, um aquecimento a gás, muito provavelmente o encanamento que faz esse aquecimento é de cobre. E o cobre, ele é um metal que oxida. Que é tipo o ferro quando enferruja. O que acontece? Ele oxida, tem o cano de cobre, está passando água ali, ele oxida e começa a liberar partículas do cobre na água. Essas partículas ali vão, né, com a força da água, pelo chuveiro, vem e bate no cabelo. Só que o que acontece? Esses metais, o cobre, por exemplo, ele tem uma afinidade muito grande com o cabelo, então ele se liga quimicamente ao cabelo. E se ele se liga quimicamente ao cabelo, não adianta você lavar com shampoo anti-resíduo, porque o shampoo anti-resíduo tira sujeira, tira gordura, mas ele não tira o que está ligado quimicamente com o cabelo, certo? E aí, além do cobre tem o ferro, muito presente em encanamentos de casas mais antigas, construções de 30, 40 anos mais ou menos, pode ser que tenha encanamento de ferro, e o ferro é a ferrugem mesmo. Então, literalmente, esse ferro vai enferrujar dentro do cabelo. E o calcário está presente em várias regiões do Brasil e do mundo, e ele vem direto ali, por exemplo, poço artesiano, lençol freático, né, que são aqueles rios, né, embaixo da terra que a gente tira a água para abastecer os municípios. Tudo isso pode ter resíduo metálico. E tem o halogênio, que é o cloro. Qualquer água encanada tem cloro. A água de piscina tem muito cloro. E o cloro também tem um efeito muito parecido no cabelo. E que efeito é esse? Essa parada aqui, ó, vem parar no cabelo. Aqui eu tenho o meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, que tem uma ilustração disso, tá? Do resíduo metálico e halogênio no cabelo. E olha o que ele faz. Vamos ver se a gente consegue focalizar aqui. Não vamos conseguir. Mas está tudo bem. Aqui atrás tem também um esquema, eu vou colocar essa imagem lá no canal do Telegram, no Galera Águia. Se você ainda não está no Galera Águia, é só você entrar. Eu vou pedir para minha equipe colocar o link aqui do canal do Telegram. O que é Telegram, Felipe? Telegram é tipo um WhatsApp, só que melhor. Ali eu consigo colocar mais coisas, consigo compartilhar com mais pessoas. Você quando você entra no Telegram, né, não é como o grupo do WhatsApp que todo mundo fica sabendo do seu telefone, fica te ligando, querendo vender coisa, não. No Telegram tudo isso a sua privacidade é mantida e eu consigo me comunicar com mais pessoas, tá? E consigo te mandar, por exemplo, essa imagem aqui. Mas o que acontece? Dentro do cabelo ali, esses resíduos metálicos e halogênios, eles se ligam quimicamente ao cabelo e ficam ali alojados no fio de cabelo, tá? E o que acontece? Com o passar do tempo, o oxigênio do ar, essa parada oxida. E eu não sei se você já viu um pedaço de ferro, um portão enferrujado. Quando esse metal enferruja, ele expande. Ele vira uma verdadeira estrela. E quando ele expande, ele destrói o fio de cabelo de dentro para fora. Tá? Se você já pegou, por exemplo, cabelos que são extremamente embaraçados, sem motivo aparente, né? Pô, esse cabelo não deveria, né? Por exemplo, um cabelo natural que é extremamente embaraçado, que não desembaraça nem com reza brava. Aquele cabelo que a sua cliente trata, que você trata, e o cabelo não responde. Aí você fica falando, meu Deus, o produto é ruim e tal. Não é o produto que é ruim. O que acontece? Como ele está ligado quimicamente ao cabelo, ele acaba impedindo a ação de um produto de tratamento, porque ele está ligado ali no cabelo,
e ao mesmo tempo ele danifica o cabelo por si só, tá? Só que é o seguinte, o metal ele reage com oxigênio, né? Ele oxida. E é a oxidação que faz essa parada. E aí quando você vai fazer luzes, o que é que você coloca lá? Água oxigenada. E a água oxigenada é uma bomba de oxigênio. E essa bomba de oxigênio, ela vai fazer o quê? Vai fazer essa reação química acontecer muito mais rápido. E aí você vai destruir o cabelo da sua cliente muito mais rápido do que deveria. Sabe? Então, porque ele vai ter uma reação muito violenta. Esses resíduos aqui, eu costumo chamar, né, dos resíduos incendiários, porque eles realmente podem ser extremamente prejudiciais. Não sei se já aconteceu com você, mas talvez você já tenha ouvido falar de histórias de que o papel, ele incha, ele esquenta e em alguns casos sai até fumaça. Isso é um fortíssimo indício de que o cabelo tem resíduo metal e halogênio. Beleza, e como que eu resolvo isso? Através de um procedimento que você pode procurar aí. Eu não vou me estender muito aqui, mas a solução aqui é o detox quelante, tá? É um procedimento, não é um produto, que eu ensino passo a passo aí num vídeo que chama Desvendando o Detox Quelante. Eu explico bem a fundo sobre isso e falo sobre, e dou o passo a passo do Detox Quelante. Se você quiser depois procurar no meu canal, aí você vai saber como fazer essa parada. Só que não é só a água, lembra? Não é só a água que pode fazer o cabelo da tua cliente quebrar. O tempo excessivo também. O que acontece? E agora eu quero que você escreva nos comentários aí. Quanto tempo você deixou descolorante no cabelo da sua cliente quando aconteceu do cabelo dela quebrar? Quero saber quanto tempo. Só coloca aí, X minutos, X horas, para a gente poder começar a conversar aqui sobre esse tempo excessivo. Porque isso também é uma grande dúvida, né? E olha só, se você está pensando que, ai meu Deus, é porque eu usei oxidante de 40, é porque eu usei oxidante de 30, lembra sempre que o oxidante ele é um agente de velocidade de reação, é ele que vai dar mais velocidade ou menos velocidade na reação. E o que vai acontecer? É claro que se você tem resíduo metálico e halogênio, você coloca uma bomba de oxigênio maior, né, um oxidante mais poderoso, você vai destruir muito mais rápido ainda. Mas, muitas vezes, é necessário a gente usar uma volumagem maior. É por isso que a gente tem que tirar esses garotinhos aqui de canto. Tá? 40 minutos. Então, ó, 40 minutos. 40 minutos. Se o cabelo quebrou com 40 minutos, pode ser presença de MHD, tá? Eu vou pôr aqui, ó. Menos. Se o cabelo quebrou em menos de 90 minutos, ou ele tem resíduo metálico e halogênio, ou você fez um diagnóstico capilar equivocado. Mas fique em paz que aqui ainda nessa live eu vou te mostrar o caminho para você fazer um diagnóstico capilar preciso. Então, se ele quebrou com menos de 90 minutos, você pode ter sido a água, por causa dos resíduos metálicos e halogênios, ou pode ter sido o diagnóstico capilar equivocado, ou seja, você julgou que aquele cabelo iria aguentar e ele acabou não aguentando, tá? E pode ser ainda falta de preparação desse cabelo, tá? E eu vou falar também dessa falta de preparação aqui nesta live. Agora, se você está deixando
90 minutos ou mais e o cabelo tá quebrando, opa, não é 9, é 90. 90 minutos ou mais, aí você tá com um problema de tempo excessivo. E por que você tá com esse problema de tempo excessivo? Porque alguma coisa tá acontecendo que você não tá conseguindo clarear. Então aqui, se você tá precisando deixar o cabelo, deixar o descolorante no cabelo mais de 90 minutos, o seu problema é a sua aplicação. A aplicação, o jeito que você aplica o descolorante no cabelo, que está fazendo com que você não consiga o clareamento dentro do tempo de 90 minutos, e 90 minutos é 1h30, 1h30, 1h40 minutos. Aplicação errada. Você não está conseguindo ter um clareamento pleno, né? Inclusive tem um outro vídeo que eu falo sobre que é o guia definitivo do clareamento. E lá eu falo sobre essa questão da aplicação que te permite clarear o cabelo em bem menos tempo. Tá? Por quê? Porque depois de 90 minutos, o descolorante já perdeu a sua ação de clareamento. Ele continua destruindo o cabelo, ele continua com a ação de destruição, de agressão, mas ele já não consegue clarear muito mais além do que ele conseguiu, do que ele foi até ali, né? É igual quando você pega um copo d'água e joga uma pastilha efervescente, um sorrisal, uma vitamina C efervescente, você tem um tempo em que está efervescendo. Acabou a reação química? Acabou, não tem mais bolinha saindo. É a mesma coisa do descolorante, ele tem um tempo que ele para de reagir, acabou a reação. E aí, depois de 90 minutos, tem gente que vai lá e reaplica ainda. Né? Reaplica esse cabelo. E aí, se você reaplica, você aumenta ainda mais a agressão. Volta a clarear? Volta, mas você aumenta muito a agressão, é por isso que o cabelo quebra. Tá? E, ó, se você tá deixando menos do que 90 minutos e esse cabelo tá quebrando, você precisa entender esse terceiro item dessa live. Diagnóstico capilar equivocado. Ou equivocado ou inexistente, né? Muito profissional não faz diagnóstico capilar. E se você é um deles, você precisa começar a fazer. E se você já faz um diagnóstico capilar, e ó, teste de mecha não é diagnóstico capilar. Muita gente vai lá e faz o teste de mechas. Mas o teste de mechas não é diagnóstico. O teste de mechas, ele deve ser usado para você só comprovar o seu diagnóstico, caso você esteja insegura, mas principalmente para você mostrar para sua cliente que você consegue entregar o loiro perfeito para ela e assim valorizar o seu trabalho. Tá? Então, ó, diagnóstico capilar não é teste de mechas. O diagnóstico capilar equivocado é quando você olha o cabelo e você fala, eu acho que dá. E você faz, e aí, de repente, a surpresa vem. O que é o diagnóstico capilar equivocado? Por exemplo, você não saber se o cabelo tem metal e halogênio. Você tem que saber se esse cabelo tem metal e halogênio. Por quê? Porque se ele tiver metal e halogênio, você tem que tirar essa parada, porque senão ele vai reagir violentamente com o descolorante e você vai quebrar aquele cabelo. E como que eu sei, Felipe? Como que eu diagnostico? Ó, o metal e halogênio, ele é o seguinte, você pode diagnosticar ele através da coloração, se a pessoa já é loira e tem aquele esverdeado, sabe? Quando o cabelo tá meio esverdeado. Quando o cabelo tá embaraçado sem motivo aparente. Sabe aquele cabelo que embaraça muito? Quando o cabelo não pega tratamento. Aí você tem alguns indícios de que pode ser metal e halogênio. E você também consegue isso perguntando para sua cliente, olha, como que é o chuveiro da tua casa? É elétrico? É a gás? É solar?
Você costuma nadar em piscina? Né? Como que é a água da tua casa? Tem muito cloro? Tem alguns lugares que acaba indo mais cloro, né, e tal. Mas, enfim, você tem que saber se tem metal halogênio. Pergunta, olha, sente, pensa. Se o cabelo está extremamente embaraçado, sem motivo aparente, é um forte indício de que tem metal halogênio. E aí você já sabe o que fazer, que é o detox quelante. Se você não tem o histórico do cabelo que você vai fazer as luzes, você não sabe o que tem ali. Porque é o seguinte, ó, muitas vezes a cliente vai chegar no teu salão e ela vai estar com o cabelo, por exemplo, com coloração, tá? E aí, só que às vezes ela fez um trabalho de luzes há 2 meses atrás, bastante agressivo, e ficou manchado e ela quis cobrir. Se você não perguntar para ela, se você não explorar o cabelo, entender se esse cabelo tem químicas ali e quantas químicas foram sobrepostas nesse fio de cabelo, se você não souber então o histórico desse cabelo, você vai estar entrando numa cilada. Porque se essa cliente tem um monte de química ali sobreposta, esse cabelo está com uma resistência que não vai aguentar. Talvez ele não aguente nem 40 minutos, nem meia hora de descoloração. E o que acontece? Ah, Felipe, mas eu olhei, o cabelo aparentemente estava bom. Sabe por quê que o cabelo pode aparentemente estar bom? Por causa de uma parada que eu chamo derivado de petróleo. O que é esse derivado de petróleo? É o seguinte, ó, por muito tempo nós, cabeleireiros, pedimos para a indústria de cosméticos o seguinte: eu quero um produto milagroso que eu aplique uma vez e o cabelo da minha cliente fique bonito. Só que tratamento, reconstrução, realmente você devolver saúde para o cabelo não é uma coisa que acontece numa aplicação. É uma coisa que precisa de um tempo para ser feito, né? Só que o cabeleireiro queria porque queria um produto que desse efeito Cinderela, na mesma hora. O que a indústria de cosmético fez? Foi lá e pegou esse derivado de petróleo aqui, que são substâncias que vêm do petróleo e que acabam formando tipo uma película no fio de cabelo. Ele é como se ele fosse uma maquiagem, como se ele fosse um verniz, sabe, verniz de madeira? Só que é o seguinte, se você tem uma mesa de madeira que tá podre, você vai passar o verniz, ela vai ficar bonita. Só que, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E aí esse cabelo tá lindo por fora, você foi enganada por esse derivado de petróleo, e aí, porque você não fez uma exploração do histórico capilar dessa cliente, perguntou para ela, o que você fez? Que químicas você fez nos últimos 2 anos? Pá, histórico. Nossa, mas eu vou ter que pegar 2 anos de histórico? Ó, isso é bem rápido para você pegar esse histórico se você souber fazer as perguntas certas. É pá. Tá? E mais do que isso, se você, por exemplo, vai tirar o resíduo metálico e halogênio, o detox quelante, que é um procedimento para tirar isso aqui, também já tira esse derivado de petróleo e você consegue ter a revelação de como o cabelo realmente está. Mas o histórico capilar é o que vai fazer você desconfiar disso. Se você não pergunta, não conversa sobre o histórico desse cabelo, não descobre o que foi feito pelo menos nos últimos 6 meses de química, você vai cair que nem um patinho nessa parada de derivado de petróleo. Então esse derivado de petróleo, o que ele faz? Ele cria uma maquiagem no cabelo de longo prazo. O que é maquiagem de longo prazo? É uma maquiagem que dura. Né? Às vezes, com uma lavagem só, simples, você não tira essa parada. Sabe? Como se fosse uma tatuagem de rena. Demora para sair. Diferente de você pegar uma caneta Bic e desenhar no braço, que sai mais rápido. Mas, então, essa maquiagem de longo prazo, ela vai maquiar o cabelo. E olha só, não vai maquiar só visualmente. Não só visualmente o cabelo vai parecer melhor do que tá. Se você botar a mão, como ele forma uma película ali,
você coloca a mão no cabelo, sente o cabelo muitas vezes ele vai estar com a textura também maquiada. Sabe? Então, e o único jeito que você tem, a única defesa que você tem é saber o histórico desse cabelo. Você vai saber se tem química em cima de química e tudo mais. Tá? Então, diagnóstico capilar equivocado. Você ter aí esse derivado de petróleo e não saber. Prever errado. Se você não tem história, se você não sabe da existência do metal hialogênio, ou se você não explorou isso com a sua cliente, através do histórico, através da percepção da textura, através da observação profissional, se você não coletou esse histórico de químicas, principalmente, da tua cliente, você inevitavelmente vai prever errado. Você vai achar que o cabelo vai aguentar, ele não vai aguentar, e algumas vezes você vai reprovar cabelos no teste de mechas, que com um único procedimento você conseguiria fazer tranquilamente esse cabelo, tranquilamente um loiro claríssimo nesse cabelo. Então, a oportunidade que você tem de aprender o diagnóstico capilar e fazer o diagnóstico capilar na tua cliente é absurdo, porque você se previne, esse equívoco de você achar que o cabelo vai aguentar e de repente ele quebra, e você consegue fazer o quê? Consegue abraçar, e eu falo abraçar porque é um abraço mesmo. Abraçar as clientes que geralmente não passam no teste de mechas. Porque é o seguinte, é engraçado porque o profissional cabeleireiro, e eu entendo isso porque os conhecimentos que a gente vê por aí, né, os cursos que eu vejo por aí, são assim, muitos, eu conheço muitos, e a maioria deles são muito incompletos, né? E aí, o que acontece? A maioria dos profissionais cabeleireiros, eles vão fazer o teste de mechas, se o cabelo ali não aguentar, ele vai reprovar e vai falar para a cliente, olha, não dá. Só que essa cliente, eu não sei se você sabe, mas essa cliente vai pular de galho em galho até achar um maluco que faz. Só que é o seguinte, ela não quer muito bem um maluco, ela quer uma pessoa que sabe o que está fazendo. E quando você pega e faz o diagnóstico capilar, e descobre o problema, e resolve o problema muito mais rápido do que os outros resolveriam, e você pega essa cliente que fez 1, 2, 3 testes de mechas que foram reprovados, e ela senta na sua cadeira, você fala, o teu problema é esse, eu vou fazer o teu cabelo conseguir clarear. Você faz lá uma mecha, mostra para ela e fala, tá vendo como eu consigo? Então agora é o seguinte, só que para isso, nós vamos ter que fazer isso, isso e isso. Você acha que ela vai aceitar ou não? Vai aceitar. Beleza? Diagnóstico capilar. E aí a gente entra num ponto. Como fazer esse diagnóstico capilar? Existe um método bem simples que eu ensino, que é o método HOPE. O que é HOPE? HOPE em inglês quer dizer esperança. Então é a esperança das nossas clientes, é a sua esperança de ter segurança para trabalhar. E ele conta com 4 passos. O primeiro passo é você coletar o histórico capilar. Tem uma ficha de anamnese em que você vai fazer algumas perguntas. Você monta chama ficha de anamnese. É o quê? É um questionário que você vai fazer com a sua cliente para você descobrir o histórico capilar. Tá? Nesse histórico, você tem que perguntar, por exemplo, sobre o chuveiro. Você tem que perguntar sobre o histórico das químicas, dos produtos que ela usa na casa dela. Você tem que perguntar dos hábitos que ela tem. Tipo, você nada. Você costuma viajar muito, porque a água, hotel, por exemplo, se a pessoa viaja muito, né, a trabalho, enfim, hotel, por exemplo, tem aquecimento sempre. Eu diria que 90% dos hotéis hoje em dia deve ter aquecimento solar ou a gás, aquecimento centralizado com encanamento de cobre.
Chuveiro, histórico das químicas, para você entender. Produtos, por quê? Porque aí você consegue descobrir se o produto tem derivado de petróleo, se o produto realmente é tratamento ou não. Você vai ter ali já um histórico todo. Certo? Os hábitos também, ó. Os hábitos de vida, né? Tipo, se ela nada, se ela viaja. E os hábitos com o cabelo. Porque eu vejo muita gente que, olha só, é interessante. Teve uma cliente minha uma vez que ela chegou e assim, era uma cliente nova que tava com, pô, o cabelo dela não crescia, né? Não é que não crescia, né? Porque cabelo não para de crescer. Não é que não crescia, ela não ganhava comprimento, porque chegava aqui no ombro, ó, quebrava. E aí eu fui, e é um cabelo muito fino, muito frágil. E aí eu fui explorando algumas coisas com ela, e uma das coisas que eu descobri, tá? Nesse histórico capilar de hábitos com o cabelo, eu descobri que ela agredia absurdamente o cabelo dela todo santo dia. E olha, eu não tô falando de chapinha, eu não tô falando da pessoa usar muito secador, eu não tô falando desse tipo de coisa. Sabe como que ela agredia o cabelo dela? E que isso fazia, era um grande obstáculo para o cabelo dela crescer, que fazia o cabelo dela quebrar adoidado ali e não passar do ombro? Pasme. Mas o que ela usava que fazia isso era a toalha. Por quê? Porque, primeiro, ela lavava o cabelo e esfregava o fio assim, ó. Pegava a toalha e secava o fio esfregando. E eu vou te falar uma coisa, se você faz isso, para agora. Para agora de fazer essa esfregação nos fios. Qualquer movimento que você vai fazer no fio tem que ser no sentido raiz pontas. Porque o fio ele é disposto em cutículas, em camadas de cutículas, né? Então ele tá lá assim, ó, tipo uma escaminha de peixe. E essa escaminha de peixe tem uma direção certa, né? Ela tem a boquinha aberta assim, ó, apontada para a ponta do fio. E o fio, pega um fio de cabelo seu, puxa um fio de cabelo seu assim, ó, e olha esse fio de cabelo. O fio de cabelo é extremamente fino, ele é extremamente frágil. Proporcionalmente, ele é muito forte, né? Por ele ser tão fino, ele aguenta coisas que, meu Deus. Mas ele é uma estrutura frágil perto da força que a gente tem. E se você pega uma toalha e esfrega esse fio, você está dilacerando, destruindo, arrancando a camada de cutículas desse cabelo. E se a camada de cutículas desse cabelo, né? Porque o cabelo ele tem algumas, ele tem a cutícula. E aí ele tem o córtex aqui no meio. O córtex, ele não tem... A cutícula que tá, né? O cabelo, ele é meio cilíndrico aqui. A volta toda do cabelo é de cutícula, né? A volta toda do cabelo é de cutícula. Essa cutícula é o quê? Uma estrutura mais dura, que aguenta mais impacto, ação mecânica e tal. Se você dilacera essa camada, você acessa diretamente o córtex. É a mesma coisa que você ficar sem pele. O que vai acontecer se você ficar sem pele? Não tem como aguentar. A pele é o que, né? Mantém as coisas dentro da gente. A pele, os músculos também, mas... Imagina você arrancar a pele do... Arrancar o couro do cabelo. Ela estava arrancando o couro do cabelo. E cabelo fino tende a ter menos camadas. Uma camada mais fina de cutícula. É um cabelo naturalmente mais frágil. Ela estava destruindo o cabelo dela. Então, só no hábito, o que aconteceu? Mudamos o hábito. É claro que algumas outras coisas a gente fez também, eu orientei ela a fazer também, mas só de mudar o hábito dela de dia a dia, ela já teve uma absurda melhora na estrutura do fio. Ah, legal, Felipe, mas eu quero fazer o loiro perfeito. Pois é, essa cliente, ela não conseguia ser loira porque toda vez que ela tentava, o cabelo dela quebrava totalmente. E aí nós fizemos um plano, né, de recuperação do cabelo dela, e ela adquiriu novos hábitos na casa dela, e o que eu consegui fazer? Consegui fazer um loiro perfeito no cabelo dela. Imagina se ela ficou feliz. Imagina se eu fiquei feliz. Agora imagina você conseguindo fazer isso. É por isso que o diagnóstico é tão importante. É importante você entender essas paradas. É por isso que em todos os meus cursos, no Master Blonde, por exemplo, que é o curso completo com foco em você fazer o loiro perfeito, inclusive em cabelos difíceis, como cabelo manchado, cabelo
muito escuro, cabelo danificado, a gente explora muito dessa parte de diagnóstico, principalmente de saúde capilar. Você entender a estrutura do cabelo, entender o que você pode estar fazendo, o seu cliente pode estar fazendo que está destruindo o cabelo, e o que fazer para recuperar essa parada, o que fazer para prevenir essa parada. E aí, ó, depois do histórico capilar, você vai observar. Aqui eu costumo dar um exemplo da importância da observação, que é o quê? Muitas vezes a cliente acha que fez tratamento, porque venderam para ela como tratamento, mas na verdade ela fez uma progressiva. E ela acha que ela fez tratamento. Então no histórico capilar ela vai dizer que não fiz, por exemplo, se ela não tem nenhuma química, só progressiva, ela fala, não tem nenhuma química não. E ela tiver progressiva, isso pode mudar a equação para você. Então quando você observa, você consegue ver. Né? A observação também vai ser para você definir qual que é a cor de fundo desse cabelo. Se esse cabelo, né, às vezes a pessoa usa um shampoozinho, né, chamado shampoozinho, que é um tonalizante, e acha que não usou química de cor. Ela acha que é um shampoozinho que colore. A cliente não sabe que essa parada é uma química que oxidou o cabelo dela. E você observando, você consegue ver diferenças de cor, você sabe que tem ali uma química de cor, você consegue ver uma diferença de textura do cabelo, né? Uma raiz um pouco mais ondulada e uma ponta parecendo alisada mesmo, porque ela fez progressiva sem saber que era progressiva. Então a observação, ela tira essas dúvidas aí, tá? Ó, e nada de errado com progressiva, tá? Você precisa saber disso para você prevenir, mas não tem problema algum você fazer luzes num cabelo com progressiva. Desde que você sabe o que você está fazendo e que você prepara esse cabelo, que você previne esse cabelo depois. Depois, ó, você tem a percepção da textura. Que é o quê? Para comprovar o que você já coletou ali no histórico capilar e na observação. E por último, você tem a explicação do diagnóstico para sua cliente. Você vai explicar, tintim por tintim, quais são os problemas dela, por que esses problemas aconteceram, e aí você vai dar a solução. Essa parte da explicação, você fazendo ela bem feita, vai acabar com o seu problema de, meu Deus, Felipe, aqui as clientes não querem pagar para fazer tratamento. Meu Deus, Felipe, aqui as minhas clientes pechincham, aqui é uma cidade muito pequena, um bairro simples. Para com essa parada. Minhas alunas do Master Blonde cobram 2, 3 vezes mais do que elas cobravam antes, e elas estão com a agenda lotada, muito mais lotada do que os vizinhos que cobram metade do que elas cobram. Por quê? Porque elas entregam, porque elas explicam. Tá? E depois do diagnóstico vem o quê? Vem a prevenção. Prevenção. A gente quebra. Como que você previne? Se você fez um bom diagnóstico, você sabe que o cabelo precisa de tratamento, que o cabelo não vai aguentar, pode não aguentar, o que você faz? Antes de quebrar o cabelo dela e depois querer tratar o cabelo, você vai fazer o que eu chamo de recuperação prévia. Ah, Felipe, mas minhas clientes não querem fazer tratamento. Então, elas não querem porque você não mostrou para elas a real necessidade, por isso você tem que fazer o diagnóstico. Tá? Porque você não mostrou para elas num teste de mechas a diferença do seu método e do que outras pessoas fariam. Porque geralmente, gente, como que o profissional que não conhece saúde capilar, que não sabe fazer diagnóstico faz? A cliente chega e fala, eu quero fazer luzes. O profissional fala, senta aqui, vai lá, prepara um descolorante, pega uma mecha e passa o descolorante na mecha. Isso, quando você entende de saúde capilar, e você entende toda essa parada que eu tô falando para vocês, isso se torna um grande absurdo. Por quê? Porque você precisa entender esse cabelo, você precisa preparar esse cabelo para receber essa química. É muito melhor, porque você entrega um cabelo que não é danificado nem nada. E aí, se você senta a sua cliente, coleta o histórico, você já está valorizando o teu trabalho. E aí você mostra ainda por cima, ó, sem o meu método, com o meu método, faz uma mecha de cada, uma com um método que você usa, outra com um método de sentar na cadeira e mandar bala, você mostra para ela a diferença, ela vai querer, mesmo que você cobre o dobro. Tá? Então você vai fazer uma recuperação prévia no cabelo que está muito danificado. Você precisa, porque é o seguinte, ó, cabelo danificado não clareia direito.
Não é só o fato dele não aguentar o clareamento, ele não clareia direito. A reatividade do cabelo não tá boa. Tá? Então, ele não vai reagir legal com o descolorante, não vai clarear tanto quanto deveria. Então, você tem que fazer a recuperação prévia. Você tem que fazer um procedimento para retirar os incendiários. E você tem que fazer uma parada que é tratar enquanto clareia. E você tem que fazer tratar enquanto clareia. Como que é isso? Ó, sabe aqueles plex, solaplex, não sei o que, plex. Esses carinhas aí, você não pode se apoiar muito neles, eles não são milagrosos, mas eles são indispensáveis hoje em dia. Se você tem esse tipo de tecnologia, você tem que usar. Felipe, não tenho dinheiro para comprar plex para usar. Tá tudo bem, compre uma queratina líquida, que não tenha derivado de petróleo, coloca a queratina líquida na mistura do teu descolorante e manda bala. Cuidado, coloca a quantidade certa para você não diluir descolorante e ter problema de não clareamento. Mas você tem que tratar enquanto clareia. Ah, Felipe, mas meu pó descolorante já tem queratina. Tem, pode até ter, mas não adianta nada. Tá? É igual quando eu gosto de fazer bolo, né? Eu com a minha filha, nós começamos a assistir um reality show de bolo lá, enfim, de confeitaria. E vou fazer bolo. E aí, eu descobri uma tal de uma farinha com fermento. Não adianta nada. Não adianta nada, tem que pôr fermento lá do mesmo jeito. Não adianta. A farinha com fermento não faz crescer o bolo, não, gente. É a mesma coisa. Se você bota um pó descolorante com queratina, hoje em dia eu acho que, né, deve ter, se bobear, a maioria dos pós descolorantes já vem com queratina. Mas isso não quer dizer que ele está tratando. Tá? Então não quer dizer que substitui o Plex. Ah, já vem com o Plex, isso aí é produto pato. Pato anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Então vamos focar no seu método, não em produto milagroso. E o tratamento que eu chamo de tratamento 3D, que é o tratamento antes. Né? Isso aqui é meio que um resumo de tudo isso aqui. Trata antes, trata durante o clareamento e trata depois. Só que é o seguinte, ó. Então, antes, você faz uma recuperação prévia. Durante, você coloca ali e vai fazendo tratamentos durante o clareamento. E depois, também você trata. Essa parada aqui, ó, no Master Blonde é o que eu chamo de protocolo HLP. Hair Lock Protocol, ou seja, é uma blindagem de saúde capilar, tá? Não é blindagem, meu Deus, vou fazer uma progressiva, não. Não é essas blindagens, não é um produto. É um procedimento que a gente trata antes, durante e depois. Esse procedimento de você conseguir tratar antes, durante e depois do clareamento faz com que eu consiga garantir para minha cliente, garantia assinada mesmo, em papel, tipo a garantia de quando você compra um liquidificador numa loja, que você ganha garantia de 1 ano, eu dou garantia anti-quebra e anti-ressecamento para minha cliente. E os meus alunos do Master Blonde já fazem isso também. Por que é isso? Porque isso aqui é o que permite você entregar um cabelo loiro claríssimo, mais saudável do que antes das luzes. Já pensou isso, você entregar um cabelo depois das luzes mais saudável do que ele estava antes de você começar uma química agressiva, como é a descoloração? Então, isso é o que permite essa parada. Antes, durante e depois. E eu quero falar uma coisa sobre o depois. Muita gente reclama que a cliente não quer pagar o tratamento depois das luzes. E ó, vamos lá, vamos entender o lado da cliente. Pensa você como cliente, você vai no salão, fala, eu quero ficar loira. Aí a pessoa senta você na cadeira e faz o Paranauê para você. E aí no final, a cabeleireira vira para você, você é cliente, tá? Você se coloca no lugar da cliente. Então, ó, o seu cabelo não aguentou direito, o seu cabelo quebrou, e é o seguinte, nós vamos ter que fazer 10 sessões de tratamento, custa tanto. O que você vai pensar? Você vai pensar, essa filha da mãe dessa cabeleireira destruiu meu cabelo só para me vender um pacote de 10 sessões de tratamento. O que ela faz? De pirraça eu não vou fazer.
agora vai ficar quebrado, ou senão eu vou para outro lugar fazer. Então, essa conversa, tanto a conversa inicial de diagnóstico, para você deixar ela consciente do que está rolando ali no cabelo dela, como você fazer a prevenção, beleza. Você tem que vender o pacote do depois, ou o pacote, ou um tratamento do depois, você tem que vender antes de começar o procedimento. Você tem que dizer, ó, é parte do processo para te entregar um loiro claríssimo, perfeito, 100% saudável. É parte do processo o passo 1, que é o antes, o passo 2, que é o durante, o passo 3, que é o depois. E esse pacote do passo 1, passo 2, passo 3 custa tanto. Você até pode separar, o passo 1 custa X, o 2 custa Y e o 3 custa Z. Aí a cliente pode virar para você e falar, mas eu quero comprar só o passo 2. Assim, ó, se você quiser só o passo 2 passar bem, vai procurar quem faz essa parada aqui, que eu não quebro o cabelo. E você vai poder bater no peito e falar, eu não quebro o cabelo. Eu recupero o cabelo e faço o loiro perfeito sem quebrar. Você quer isso? Presta atenção nessa parada aqui. Faz essa parada. Faz essa prevenção. Faz o diagnóstico. Beleza, galera? Então, é isso. Vou ficando por aqui com mais essa aula, mais essa live. E eu te vejo na próxima. Um grande abraço e sucesso sempre. Valeu!